E cada dia que passa há mais jovens à procura de emprego e infelizmente parece que o emprego que está na moda é ser polícia, o emprego que está na moda é ser serviço de imigração estrangeiro, o emprego que está na moda é ser quadro do Ministério do Interior. Nós temos que acabar com este ditame, nós temos que acabar com esta ideia de que o único emprego em Angola é só a Polícia Nacional, é só o Ministério do Interior. Mas não é uma estado de voltas. Isso transparece de facto que a pessoa não é incompetente, não sabe trabalhar. Quer dizer, está a querer sacrificar uma juventude que esteve ali durante 6 meses, noites, tardes, com sol, com chuva, com calor, com frio, quer dizer, tanto sacrifício. E agora dizer que o curso está suspenso por governo. Portanto, quem cometeu o erro é o próprio Ministério e as pessoas que estiverem em frente é que de facto devem ser responsabilizadas. Muito obrigado e também pedimos a todos os nossos telespectadores que partilhem os nossos conteúdos para que os mesmos cheguem até os confins da terra. E vamos logo também agradecer àqueles que nos acompanham a partir da diáspora, a comunidade internacional e também pedir um nosso muito obrigado a uma das telespectadoras, a Anabela André, que infalivelmente está sempre aí a acompanhar os nossos debates, os nossos conteúdos. Esperamos também que caros telespectadores, continuem a partilhar os nossos conteúdos e nós agradecemos. E vamos logo ao primeiro tema. O Ministro do Interior, melhor, o Ministério do Interior, liderado por Manuel Homem, suspendeu na última segunda-feira o concurso básico, o curso básico de serviços de migração estrangeiros, quando faltavam apenas 4 dias para o encerramento do mesmo. Segundo o Ministério do Interior, alega haver graves irregularidades no processo de seleção dos candidatos. E volta e meia, depois de várias pressões da sociedade civil e não só, vimos o Ministério a recuar na sua decisão, enquanto que pedia aos formandos que pudessem regressar às províncias de origem. Volta e meia, o Ministério anuncia que será revista, ou melhor, será reposta a legalidade, mas com vão poder olhar para o processo de seleção e também o recadastramento. Dr. Mário Aragão, como é que olha para este processo? O engenheiro Manuel Homem toma uma decisão, ou o Ministério liderado por si toma uma decisão e volta e meia recua. Como é que olha para este posicionamento de Manuel Homem? Em menos de um mês, toma decisões precipitadas. Boa noite, escrivão. Boa noite, caro telespectador da TV Hora H. Dizer que não foi uma decisão precipitada pelo Sr. Ministro do Interior, Manuel Homem, mas foi uma decisão deste departamento do Ministério do Interior, que é tutelado ao Ministério do Interior, um departamento que, sabemos nós, é um dos departamentos desse Ministério muito grande, muito exigido a sua forma de atuação, a sua forma de estar. Agora, é bem verdade que nós, enquanto comentaristas, enquanto cidadão, temos estado a reclamar a forma de acesso para esses órgãos, normalmente SME, Serviço de Imigração Estrangeiro, a própria Polícia Nacional, no próprio Ministério do Interior. Portanto, nós temos estado a reivindicar, vamos assim dizer, de uma forma, esta tramitação. Agora, eu entendo que o despacho não foi assinado pelo Ministro do Interior, é só para ver que aqui o Ministro do Interior não está a usurpar competências, embora sendo o Ministro que tutela o mesmo departamento, mas o Ministro do Interior, provavelmente antes dessa decisão,
houve uma visita surpresa neste departamento, onde o Sr. Ministro se inteirou com os trabalhos, com os quadros que ali prestam os serviços e provavelmente encontrou algumas lacunas. Portanto, houve sim, senhora, recomendações, e uma dessas recomendações fez sair o despacho da diretora do Gabinete dos Recursos Humanos dos Serviços de Imigração e Estrangeiros, o despacho número 78, com 4 pontos, que um dos pontos, o primeiro ponto, vem a suspensão temporária do curso que estava a decorrer. Agora, é verdade sim que não vamos dizer que houve um recuar, mas houve aqui uma melhor organização, suspendeu o curso para uma melhor organização, e desta organização, amanhã mesmo, sábado, o próprio Ministério e o próprio Departamento de Migração e Estrangeiro já comunicou à imprensa que a partir da manhã começam o recadastramento. Eu entendo que aqui o senhor ministro teve muito bem, aqui o SME, a diretora dos recursos humanos, fazendo aquele despacho, provavelmente tenha a autorização e o arcabouço do próprio diretor-geral dos serviços de imigração estrangeira, também esteve muito bem. Agora, o que nós temos que lamentar é a forma de que os processos de ingresso nesses serviços têm sido duvidosos. E eu, num dos programas aqui, eu dizia que o ministro Manuel Homem vai mesmo trazer aquilo que é o seu ius império. Estamos aqui a ver neste processo. O ministro não teve aqui receio, porque sabemos nós que provavelmente deve ter pessoas com muita influência, que provavelmente têm filhos aí a fazerem este curso, mas o seu ministro não quer saber disso. O seu ministro só quer saber da legalidade, desde que todo cidadão que esteja a participar nesse curso cumpriu taxativamente a legalidade, tem o direito de aí estar, sendo filho de quem é, sendo filho da Joaquina ou do Adão, tem direito de lá estar. Aliás, é cidadão nacional. É isso que nós primamos, pela legalidade. Portanto, eu entendo que teve muito bem o senhor ministro, começou muito bem, esteve também muito bem a senhora diretora no seu despacho. Agora, é verdade sim que o próprio ministério que suspendeu também deu a garantia de poder ajudar aquele cidadão que vive fora de Luanda, dando condições para poder voltar na sua província de origem. Agora, com o recadastramento a partir da manhã, vi que saiu uma lista que está a circular nas redes sociais, é público, dos grupos que vão fazer o recadastramento, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aqui, sim senhor, há uma organização coerente, aqui, sim senhor, o Ministério está a mostrar que, de facto, o ministro Manuel Homem está diante dos problemas e vai corrigir o arrepiar que nós temos sempre a discutir, que é como é tido estes cursos, como é tido a entrada nessas formações. Portanto, esteve muito bem o seu ministro, e esperemos nós que os próximos concursos públicos cumpram com a tramitação para não haver aqui este arrepiar. Portanto, vamos aguardar que este processo conclua com a maior transparência possível, e esperemos nós que todos possamos ajudar o Ministério do Interior, possamos ajudar o próprio ministro. Quando digo possamos ajudar, somos nós que, quem está fora, pode muito bem denunciar aquele que está dentro. E é isso que se faz país, é isto que se faz Angola. Portanto, o senhor ministro Manuel Homem tem o meu voto de confiança. Aliás, é um ministro que passou pela província de Luanda e nos caracteriza um ministro com ius império, é um ministro que tem braço duro, e vimos claramente que o senhor ministro tem tudo para dar certo, e esperemos nós que nos próximos concursos públicos, quer do SME, quer do SIC, quer da Polícia Nacional, vamos ter categoricamente o cumprimento obrigatório das normas estatuídas nesse órgão ministerial. Ok, muito obrigado. Doutor Laurindo Mande, como é que olha para esta decisão? E volta e meia o Ministro do Interior recua, nesse caso o Ministério e o Departamento de Serviço de Imigração Estrangeira, e alegam haver várias irregularidades. Bom, primeiro dizer que eu sempre fui e sou apologista de que os concursos públicos devem ser anunciados. Portanto, anunciados, primeiro, em todas as línguas e a toda a comunidade nacional. É assim que se faz o país.
os concursos públicos devem ser anunciados e a recolha deve ser também transparente e a seleção das pessoas que participaram deste concurso público também deve ser de forma justa e legal. Portanto, isto é que eu defendo. Agora, o senhor ministro do Interior, Manuel Homem, tentou corrigir um erro que o anterior ministro Laborinho cometeu, só que ao tentar corrigir este erro, cometeu mais um erro mais grave que o anterior havia cometido. O que significa dizer, se o anterior ministro, durante a sua vigência, ocorreu essas coisas que até senhores de 50 anos, foram relatos estrangeiros, todos estavam ali no Serviço de Educação Estrangeira durante aquele tempo todo, 6 meses. Portanto, é um erro, é ilegal. Só que ao tentar corrigir esse erro, comete um erro mais grave. De que forma? Colocar pessoas que, primeiro, já dominam os segredos do Serviço de Educação Estrangeira. Portanto, essa juventude que estava ali durante 6 meses, já tem as técnicas. Como é que funcionam os serviços de imigração estrangeira. Já conhece alguns segredos internos e já sabe manusear as armas. Que então você é alguém que você lhe treinou durante 6 meses a manusear as armas. Faltando 4 dias para ela entrar no terreno, você anula, cancela o concurso. Como é que fica essa pessoa? Quer dizer, é um bandido que você está a colocar na rua. Esse é um erro mais grave em relação ao erro cometido pelo Laborinho, porque nós estamos aqui a colocar a insegurança pública no país. Portanto, esta é a forma precipitada que o ministro do Interior, Manuel Homem, cometeu. Portanto, este é um lado. O outro lado, verificamos que, afinal de contas, era de facto uma dança, um charme político, porque depois não surtiu efeito nenhum. Ao mesmo tempo que tenta corrigir, depois anuncia de novo. Quer dizer, o ministro está a parecer como alguém que veio fazer, quer dizer, um charme, mostrar que a pessoa está a trabalhar. Portanto, esta é a análise que eu faço, de que as pessoas de facto têm que concorrer de forma pública e deve haver igualdade, sobretudo se é filho de pobre, se é filho de rico, se é filho de camponês, todos têm que ter as mesmas oportunidades. Agora, a forma como o ministro agiu, eu penso que não devia ter feito assim, porque cometeu um grave erro, colocar pessoas na rua, matando sonhos dessa juventude. Permita-me só, escrivão, e aqui é importante mesmo ajudar o meu amigo. Eu entendo que o meu amigo está distraído e é normal que esteja distraído. Aliás, a oposição vive distraída e nessa distraição aproveitam querer criticar o governo. Não é isso. O que ocorreu não foi o cancelar das atividades, não. O que ocorreu, o despacho é bem dito. Aliás, vou partilhar consigo o despacho, vou partilhar consigo agora. O que aconteceu foi a suspensão temporária desta atividade. Não permita. Problema de interpretação. Não, eu entendo que se sim. Suspensão temporária. Permita. Não é cancelar. Tem que deixar. Eu vou partilhar consigo o despacho da senhora diretora. Não, permita-me só. Permita-me só. Permita-me só. Se eu tivesse, deveria falar da melhor forma. Mas tem que me deixar terminar. Se é de forma temporária. Tem problema em ser democrático. Por que razão agora anunciou-se novamente o recadastramento? É porque ele havia cancelado. Só tem que ser verdadeiros. O ministro, é verdade, queria corrigir um erro do Laborinho. Só que, ao tentar corrigir, cometeu um erro mais grave. Isso o doutor poderia lhe aconselhar. Porque está-se a colocar nas ruas pessoas que sabem manusear armas. Tem noção do que é colocar alguém na rua que sabe manusear a arma. Já tem um risco grave. Ok, muito obrigado. Não foi o cancelar. Aliás, o despacho da senhora diretora dos recursos humanos deste departamento foi muito bem claro e já partilhei consigo. Aproveita a ler. Tudo você tem, eu permita-me, tem que deixar falar. Foi simplesmente a suspensão porque encontrou-se várias lacunas. Aliás, foi público. O despacho é público, a porta-voz do SME teve em programas público e anunciou que, de facto, encontrou-se lacunas naquilo que foi a tramitação dos selecionados. Não foi aqui nenhum cancelar, razão pela qual amanhã mesmo vão voltar a cadastrar os mesmos pessoas que lá estavam. Agora, é importante aqui dizer, e aqui nós temos que ser honestos em dizer que nós temos que ser o cumpridor da lei.
Nós temos que estar a cumprir a lei. E se de facto houve algum desrespeitar da lei, das normas, eu entendo que devemos pôr cobro a isto. E nós, enquanto comentaristas, e aqui um amigo tem estado a ver nesta casa de televisão muito séria, tem estado a criticar o governo e diz que não anda a ver onde os concursos públicos estão a ser publicados. Aliás, está distraído, porque os concursos públicos são publicados em asta pública, na televisão pública de Angola passa, a RNA tem que deixar falar. A RNA publicita, o Jornal de Angola, aliás, permita-me aqui, escrivão, dizer ao nosso caro telespectador, neste momento abriu concurso público para 6 instituições. 6 instituições. Está no Jornal de Angola, desde o dia 20 de novembro. Portanto, são esses atos que nós devemos publicitar. Agora, voltando ao assunto. Não, deixa-me voltar ao assunto. Não, deixa-me elucidar os ouvintes. Deixa-me elucidar. Permita-me. Ao jornal, à rádio e à televisão. É por isso que eu expliquei. Mas o Jornal de Angola não é o único meio. Não é o único meio. Há rádios, a Rádio Nacional de Angola, a Rádio Nacional de Angola, a Rádio Nacional é de Cabinda Cunene, não, a Rádio Nacional é de Cabinda Cunene. Há sítios que nem rádio chia. Estás perdido, não, estás mesmo perdido. Não, estou a dar a minha palavra. Devemos ter uma questão, o senhor tem que respeitar os momentos dos outros. É preciso também respeitar o meu momento. Não, respeita o meu momento. Espera só. Não basta responsabilizar, do ponto de vista civil, algumas pessoas. Também é preciso responsabilizar, do ponto de vista criminal, essas pessoas que dirigiram o Ministério. Não é isso? Se as pessoas pagaram, foram corrompidas, então essas pessoas têm que ser apresentadas de forma pública, os próprios dirigentes do Serviço de Imigração Estrangeira. O anterior ministro do Ministério do Interior também tem de ser chamado, porque essas falcatruas, essas ilegalidades, ocorreram no mandato dele. Portanto, é preciso responsabilizar as pessoas do ponto de vista criminal. Portanto, não basta suspender um curso e depois as pessoas que entraram nessas máfias todas estão a tomar um bom vinho em suas casas, se você não fizeste nada. Portanto, é isto que eu estou a dizer. Tentou corrigir um erro, só que cometeu um erro mais pior que o erro cometido por anterior. Okay. Não, nós não podemos ter... Vamos ouvir agora o Tomar Aragão para que possamos passar também em outros temas. Nós não podemos ter a ilusão e assumirmos aqui nessa televisão categoricamente que muita gente que lá teve pagou. Não podemos trazer aqui essa narrativa. Não é isso. Não, permita-me só. Não podemos ter aqui essa narrativa, porque é isto que soa muito no cidadão nacional, que todo mundo que vai a um determinado curso, quer da Polícia Nacional, quer dos Serviços de Imigração Estrangeiro, quer do SIC, quer de polícias prisionais, qualquer cidadão deve pagar. Não. Há cidadãos que entraram mesmo de forma legal. Agora, o que aconteceu aqui, dito pela porta-voz, aqui várias normas que foram desrespeitados. E como foram desrespeitados, entendeu o Ministério e o próprio órgão, recuar não é estragar. Permita-me. Espera. Quem desrespeitou? A pessoa que desrespeitou essas normas é que deve ser responsabilizada. Tem que deixar falar. É assim. Tem que me deixar falar. Não basta a porta-voz dizer. Mas tem que me deixar falar. Mas tem que me deixar falar. Ela esteve ali de laborinho. Mas a vontade de criticar, tem que ser... Não. A vontade de criticar... Não basta dizer que houve regras desrespeitadas. É preciso estar quem desrespeitou. Vai me deixar terminar agora? Vai me deixar terminar agora? Muito obrigado. Doutor Mário, vamos a esta questão. De acordo com o despacho do dia 25 de novembro, nesse caso segunda-feira, um dos pontos diz: são dispensados os formandos colocados na Escola Nacional de Imigração, cito no quilômetro 32, INAME, nesse caso, e no terceiro parágrafo diz: os formandos provenientes das diferentes províncias deverão contactar a direção da Escola Nacional de Imigração, cito no quilômetro 32, INAME, para garantir o seu regresso à província de origem. O que o Ministério, este despacho, queria dizer? Estava terminado o processo? Não. Depois de 24 horas, não. A mesma instituição faz um outro despacho a pedir que os formandos, neste caso, vão fazer o cadastramento novamente.
Portanto, se prestou atenção na minha Há ou primeira... não há uma precipitação da parte da direção do Serviço de Migração Estrangeira, liderado pelo diretor-geral Coimbra Batista? Não, não há aqui precipitação. Se prestou atenção na minha primeira intervenção, eu já havia falado sobre o terceiro ponto do mesmo despacho. Quando se trata de uma suspensão, a suspensão foi temporária. Quando estamos a falar de suspensão temporária, nós não sabemos o limite de quando pode durar a mesma suspensão. Daí a razão do próprio despacho salvaguardar já os direitos inerentes ao cidadão que lá estava. Imaginemos nós, escrivão, se essa suspensão durasse 3 meses, durasse 6 meses. Onde é que o cidadão estaria? Poderia estar aqui em Luanda, mas como pedintes, né? Nós não queremos ver mais cidadãos como pedintes. Daí a razão que os órgãos de Estado devem garantir o bem-estar do cidadão. Esses são princípios fundamentais. Está plasmado na nossa Constituição da República de Angola, no artigo 21, a linha dessa, mora numa traçoa. Portanto, é esta garantia do Estado para que o seu cidadão. Por isso é que, não havendo uma margem de tempo, amanhã mesmo, já no sábado, este cidadão que deveria ir para Cunene, que deveria ir para o Quando Cubango, que deveria voltar para Malange, já pode fazer o seu recadastramento. Mas eu também entendo os que não tiverem no primeiro grupo, ou no segundo, ou no terceiro grupo do cadastramento, esse Ministério vai mesmo mandar de volta à sua origem. Portanto, os documentos devem salvaguardar o cidadão. Da razão pela qual o despacho 78 do SME salvaguardou aqui. Estamos aqui a falar o prazo temporal daquilo que poderia durar a suspensão. O próprio Ministério também não entendeu que poderia durar 1 dia, 2 dias. Portanto, nós aqui o documento está muito bem elaborado, o Ministério agiu da melhor forma possível e esperemos nós de que aqueles que não tiverem no primeiro grupo, no segundo, no terceiro do cadastramento, esse sim o Ministério vai poder ajudar para voltar às suas províncias de origem. Agora, nós temos que dizer que, de facto, nós estamos a andar da melhor forma possível. E o governador, e o ministro Manuel Homem, eu entendo que esteve muito bem. E é assim que os processos devem ser conduzidos, porque estamos a falar de um ministério muito importante. É um ministério, escrivão, vejamos que é desse ministério que entra e que sai pessoas. Como quando eu digo que entra e que sai pessoas, é o Ministério que nos dá o documento exigível para podermos viajar. Quando estou a falar viajar, estou a falar para sair fora da Angola. Nós precisamos de um passaporte para podermos sair. Nas nossas fronteiras, nós precisamos que esteja lá um técnico, um agente, que é para poder facilitar aquele cidadão de um outro país para poder entrar. Agora, se nós não tivermos com muita seriedade, se nós não tivermos cidadãos comprometidos com a pátria, nós vamos ter o nosso país com um número de imigração muito elevado, como tem outros países da Europa, como tem outros países da África. Portanto, Angola é um país especial. E por ser um país especial, qualquer cidadão estrangeiro quer vir para Angola. É só ver que, e aqui eu tenho dito que nossos irmãos do Congo, antes de ir para um país, quer asiático, quer europeu, o primeiro país dos nossos irmãos do Congo a pisar é Angola. Por quê? Angola dá credibilidade às outras comunidades. Portanto, nós temos de respeitar. E aqui eu entendo que o Sr. Ministro esteve muito bem. Esperemos nós de que nesse novo cadastramento entram pessoas sérias, pessoas comprometidas com a pátria, pessoas que possam poder contribuir no próprio Ministério e no próprio departamento que é o SME. Ok. Doutor Mário, fala assim, cidadãos estrangeiros dentro do Ministério, ou melhor, do Serviço de Imigração Estrangeira, que estavam a fazer formação. Como é que esses cidadãos conseguiram o bilhete de identidade e, posteriormente, outras documentação para concorrerem como cidadãos nacionais em Angola? Portanto, eu não analiso mitos, eu analiso fatos. Daquilo que a nossa porta-voz falou, não narrou que há cidadãos estrangeiros. Aliás, não pode haver cidadãos estrangeiros no serviço tão importante que é o SME. Agora, eu entendo que poderá haver, sim senhora, cidadãos que, ao arrepio da lei, conseguiram a nacionalidade angolana e que conseguiram entrar. Agora, não quero acreditar
que é o próprio departamento, que é o próprio ministério que depositou, que orientou que cidadão estrangeiro possa fazer o curso. Aliás, nós temos uma legislação muito rica, uma legislação muito dura que não permite que cidadão estrangeiro, desde que não seja angolano, possa fazer parte do funcionalismo público. Portanto, eu não analiso mitos, eu analiso factos. Portanto, essa tua questão eu digo que é mito, porque não foi dito pela porta-voz quando teve em órgãos públicos. Okay. Dr. Laurindo Mande concorda com o Dr. Mário Aragão quando diz que não analisa mitos, mas sim factos, e os factos são os que a porta-voz do SME disse. Não, esta é a posição dele, que não analisa mitos, não analisa factos. Mas Não, os factos são esses. não, deve ser a nossa As posição. pessoas que estiveram. Não, deve ser, deve ser a nossa Essa é posição, enquanto analista Não me político. ponha. Não, deve ser a nossa posição. vai me Não, pôr. deve ser a nossa posição, Não deve porque ser. nós estamos numa televisão séria, estamos numa televisão Não séria, deve ser e os nossa factos posição. da Angola, É tua e os posição. factos da Angola interessa, posição. os factos da Angola interessa mostraram. a todos os cidadãos. Não me ponha. E a nossa televisão Os factos- TVOH é uma televisão com muita audiência. Estava a ter confusão. Então, eu não posso, e Seja eu urbano. convido assim Não. para não analisar, Seja urbano. para não analisar mitos, analisa Seja factos urbano. daquilo que Os a nossa factos porta-voz mostraram. apontou. Os factos mostraram que, de facto, tinha até idosos no concurso público, aí no Serviço de Imigração Estrangeira. Tinha até estrangeiros. São os factos. Há vídeos nas redes sociais, há tudo. Agora, um dos outros erros que aí ocorreu é de que o próprio Ministério tinha, afinal de contas, somente 1.000 e tal vagas, pois registrou-se mais de 5.000 vagas. Agora, este erro não pode ser transmitido a essa juventude que está a clamar por uma sobrevivência. Portanto, quem cometeu o erro não é o jovem. Essa juventude está a clamar por essa sobrevivência. A pessoa que cometeu o erro é por isso que dizer, mas meu homem não fez nada nessa cena que ele fez ali do Ministério do Interior, da anulação, cancelamento ou suspensão, não fez nada. Está a contornar. O problema é da gestão anterior. O que tem a ver essa juventude? Responsabiliza do ponto de vista civil criminal. Por exemplo, no relato fala-se sobre uma senhora dos recursos humanos. Então, se já está identificada a senhora dos recursos humanos, por que razão ela não é chamada para ser responsabilizada do ponto de vista criminal? Quer dizer, mas não está a dar voltas. Isso transparece de facto que a pessoa não é incompetente, não sabe trabalhar. Quer dizer, está a querer sacrificar uma juventude que esteve ali durante 6 meses, noites, tardes, com sol, com chuva, com calor, com frio, quer dizer, tanto sacrifício. E agora dizer que o curso está suspenso por governo. Portanto, quem cometeu o erro é o próprio Ministério e as pessoas que estiverem em frente é que, de facto, devem ser responsabilizadas. Tanto concordar de que... Não, mas razão pela qual, também distraído, razão pela qual o Ministério fez sair o despacho. De quê? Mas leu o despacho. Não, mas leu o despacho. Há tantos despachos que leu o não despacho. há muitos Razão despachos. pela qual Sim. saiu o seu despacho para quê? poder ajustar aquilo que foi lacuna encontrada. Não ajuste. Não, permita. Responsabilize. Permita. Doutora legalista. Mas a responsabilização. Mas a responsabilização. Criminal. Mas a responsabilização. Os que pagaram. É assim, As pessoas que receberam dinheiro devem ser Eu não responsabilizadas. conheço ninguém que pagou. Não sei se conheço. Eu não conheço ninguém que pagou. Não, permita. Eu conheço alguém que pagou. Mas conheço alguém que pagou. São fatos. Mas conheço alguém que pagou. Não, mas conheço alguém que pagou. Eu não sei, Mas eu não posso analisar algo que a comunicação social está publicada. O Facebook, nem o órgão. Permita-me, o Facebook, nem o órgão ministerial. Não é ministerial. Não, permita. Comunicados. Eu acredito nas instituições do Estado. E eu lhe convido a acreditar nas instituições do Estado. O que pode aqui acontecer, não, permita, deixa-me lhe ajudar. Não, deixa-me lhe ajudar. Uma questão que se coloca. Não, vai terminar mal. Permita-me lhe ajudar. Permita-lhe ajudar. 1.000 vagas e registrou-se no terreno 5.000 vagas. Quem trouxe as outras 4.000 pessoas? É o anterior ministro e a anterior delegação. São essas pessoas que devem ser chamadas e responsabilizadas. É por isso, Manuel Homem está a dar volta numa coisa e identificou o problema, só que não tem a competência e a coragem de romper com esse problema, com essa barreira ali encontrada. Portanto, é um charme político que ali está a fazer o Ministério do Interior. Não fez nada. Portanto, isso é brincar com a vontade das pessoas. Isso é matar com o sonho das pessoas. As pessoas saíram no Quimbele, as pessoas saíram no Escamacupa para ver o seu sonho ser realizado. Agora, de tudo ou nada, volta para casa. Isso é brincar com o país. Portanto, é preciso que responsabilizem-se as pessoas
que estiverem ficadas nesse processo de cobrança de vagas e de aumento delas. Não, permita-me só escrever, o marketing político deve ter regras. E aqui eu convido o meu amigo a ter regras a fazer marketing político. E é importante ler os documentos. Quando o Ministério está a dizer, quando o Serviço de Imigração Estrangeira está a dizer, olha, nós vamos suspender por esta e aquela razão, ele está a te dizer que de facto houve incumprimento e assumiu o passivo. Onde é que está o passivo? É em poder ajudar aquele cidadão para votar na sua localidade. Agora, isso não descora a responsabilização criminal e civil do agente que provavelmente nós temos que levantar até jurista. Permita-me, até jurista, nós temos de saber respeitar e trazer aqui a questão da presunção da inocência. Não é mil vagas. É princípio. Conhece esse princípio. Não, o doutor conhece esse princípio. É jurista. Eram 1000 vagas, tá bem. 5 mil. Até aqui tudo bem. É jurista. Enquanto jurista, eu lhe convido a abraçar este princípio. Abraçar esse princípio. Minha forma de analisar. Tá bem. Forma errada. 5 mil. Forma errada. Concreto. Forma errada. Nós temos de abraçar este princípio fundamental. E conheço muito bem esse princípio. Agora, o Ministério não está a dizer que não vai abrir processo de crime. Vai abrir processo de crime. Havendo necessidade de se responsabilizar quem estava diretamente ligado... Permita-me. Está a ouvir mal. Havendo necessidade. Tem que deixar terminar de falar. Não é havendo. Há necessidade de manter ordem aqui. Manter ordem criminal essas pessoas. Está perdido. Não é que havendo necessidade. Permita. Havendo necessidade de se abrir um processo crime ou um processo civil, o Ministério, e aqui não é Manuel Homem enquanto pessoa, é o Ministério do Interior poderá desembocar um processo. Agora, nós não podemos trazer o ministro Santo Laborinho neste processo. Permita-me, por uma razão muito simples. Os órgãos são independentes. Aqui não há Permita-me, tem que me deixar falar. Doutor Mano, tem que deixar falar. Tem que deixar falar para perceber. Mário, senão eu gosto de perceber erros. O meu problema é perceber erros. Tem que gostar de ouvir. Os erros que o Manuel encontrou foram cometidos pelo anterior ministro Laborinho. Isso eu não posso ouvir. Mas quer debater sozinho. Eu só sei quer debater sozinho aqui. Quer debater sozinho. Doutor Mário, é um problema. O erro eu não gosto. Mas o doutor tem que respeitar a opinião do seu colega, não é? Enquanto juristas, e para que possamos aqui trazer uma informação muito bem, não é, bem amadurecida sobretudo. Doutor Aragão, como é que avança para esses dados e caso estes formandos fossem mesmo as suas províncias de origem e também outros cá em Luanda, que consequências o país teria? Portanto, o país não teria tantas consequências graves assim, mas o país poderia perder a oportunidade de poder abraçar aquele jovem que estava à procura do seu primeiro emprego. Esta é uma das principais consequências que o país poderia ter. Agora, o país também é um país sério, Angola é um país sério e está preocupado com o desemprego. A razão pela qual é importante aqui nós termos em conta de que, independentemente daquilo que foi o incumprimento de uma ou de outra formalidade, o Estado angolano está preocupado, razão pela qual já amanhã mesmo vai haver o cadastramento. Agora, é importante aqui nós dizermos, e aqui permita mesmo corrigir o meu amigo, que o marketing político em todos os assuntos não faz sentido. Não faz sentido. Nós já sabemos que é da UNITA, mas não precisa fazer marketing político em todos os assuntos. Agora, nós estamos a falar de um assunto muito sério. E por ser mesmo sério, nós devemos ter opiniões que possam ajudar o telespectador a compreender. Agora, nós estamos a ver aqui o ministro Manuel Homem e esse departamento tem um diretor que foi nomeado há pouco tempo, embora o SME ter ligação direta com o Ministério do Interior, mas há determinados assuntos que há aqui como eu posso dizer, há aqui uma autonomia, vamos assim dizer, aqui uma autonomia. O que nós devemos dizer é que se houve
falhas na gestão de Egino Laborinho, a falha não é do Egino Laborinho, a falha é da instituição. Sim. E permitam-me, essa instituição é o Manuel Homem. Da mesma forma que Manuel, permitam-me, da mesma forma que o senhor Manuel Homem, seu ministro, vai receber os louros deixado pelo então ministro Laborinho, é da mesma forma que o senhor Manuel Homem vai receber as desgraças deixadas por Laborinho. Agora, é importante aqui dizer que, havendo irregularidades, havendo a necessidade para desembocar processo criminal, para desembocar processo civil, está aqui o Ministério e o Ministério tem gabinetes jurídicos que possam dar mão a esses processos. Portanto, nós temos que compreender que, de facto, houve, sim senhora, lacunas na entrada dos angolanos para esse curso. E essa lacuna foi detectada pelo então Ministro do Interior, Manuel Homem. Permitam-me. Não detetou. Permita, tem que deixar falar. Não, está portanto, ao detectar essa falha, antes até desse despacho, houve uma visita surpresa do Ministro do Interior neste departamento. Fez a visita surpresa. Uma semana depois, nos deparamos com um despacho. Portanto, nós temos que dar um voto de confiança e temos que dar mérito ao Manuel Homem, porque foi uma decisão muito corajosa. Foi uma decisão difícil de eu fazer. Mas nós estamos, e naquilo que o Presidente da República tem estado a pregoar, que é o combate ao nepotismo, o combate ao amiguismo, o combate à corrupção. É nesta senda que eu entendo que o ministro Manuel Homem entendeu então suspender. O suspender não é cancelar. Aqui é termos totalmente diferentes, embora uns entendam que suspensão é cancelar, não sei onde é que estudaram, mas eu convido a lerem mais o dicionário, vão perceber que suspensão é meramente diferente de cancelar. Ok. Doutor Laurino Mandi, que consequências teria o país colocando vários jovens que faltava apenas 4 dias para jurarem a bandeira? Bom, na minha primeira intervenção eu já fiz menção de uma consequência, que é a insegurança do país. São pessoas que foram treinadas, não é, manusear as armas e conhecem as questões técnicas e segredos do próprio Serviço de Migração Estrangeira, e outras técnicas de informática, de como é que se faz o processo de cadastramento do passaporte, dos vistos, depois outros diriam nas fronteiras, quer dizer, todas as questões relativamente ao Ministério ou ao Serviço de Migração Estrangeira, portanto, eles dominavam. Portanto, a consequência primeira é colocar a insegurança no país. É por isso que eu disse que este seria o pior erro do Manuel Homem. Tanto como é um charme político que ele fez, é por isso que corrigiu o erro que ele mesmo cometeu. Portanto, mas não basta, é preciso responsabilizar todos. Aqui não pode-se acariciar as pessoas, não. Se o processo está viciado, se o processo é ilegal, é preciso chamar quem tornou o processo ilegal. É a gestão anterior. Chamem todos eles. Se responsabilizar essa juventude, sacrificar essa juventude para ir à rua, o treino que tiveram caiu por terra, não é verdade? Portanto, é preciso também chamar os que colocaram nesses terrenos. Portanto, as pessoas estão em casa, isso para mim é uma brincadeira. Portanto, é preciso que os pais existir. De que se de fato tivéssemos um governo sério, já que o governo angolano, sustentado pelo MPLA, não é sério, é um brincalhão, podia se responsabilizar. Essas pessoas que tiveram estar aí no Ministério do Interior, o Laborinho deve ser chamado, a antiga gestão do próprio Ministério, todos devem ser chamados, a direção antiga do Serviço de Migração Estrangeira deve ser chamada para responder taxativamente sobre os assuntos que lhes impõem. É assim que se faz o país. Agora, de resto, é um mero político que o Manuel me fez. Que mensagem deixa ou recomendações, sobretudo, a este processo que praticamente recomeça amanhã? Bom, que se paute pela legalidade, já que é assim que supostamente o Manuel Homem quer. De legalidade também não tem nada. E que os concursos públicos devem ser anunciados em todas as línguas e em todas as comunidades. Não é colocar num jornal de Angola que ninguém lê, você vai no Ribungo, no Xongoroi, não tem jornal de Angola. Não é colocar na TPA 1, 2, 3, que é só aqui nas comunidades, e você vai no Xongoroi, nos Camacupa, lá mais a fundo, ninguém vê, porque não tem energia. Portanto, é preciso levar esse assunto aos SOBAs, e os SOBAs comunicam às populações
Todo mundo deve saber que há concurso público. Portanto, não é telefonar nos comitês do partido, no MPLA, de que há concurso a concurso, pode vir aí, é militante, agora amanhã é polícia. Portanto, não se faz assim o país. Muito obrigado, doutor Mário Aragão. Que recomendações ficam, sobretudo, para a legalidade e a coerência do processo de recadastramento que começa amanhã? De facto, vamos mesmo falar aqui e deixar a recomendação, a parte de quem nunca deixa nenhuma recomendação. Mas permita-me aqui dar só algumas notas, escrivão, e é preciso respeitar mesmo as instituições públicas. A TPA 1, TPA 2, TPA 3, como o amigo aqui levanta. A TV Zimbo, deixa-me trazer aqui também a reboca da TV Zimbo, que é uma televisão privada. A TV Girassol e outras televisões. Permitam-me. Não. Estou no meu tempo. Estás errado. Estou no meu tempo. A TV Zimbo é uma Permitam-me. televisão pública, sobre a gestão do Estado, não é privada. Aqui em Angola não tem televisão privada, exceto a suposta Girassol. Do resto são pública. Pode falar. Muito obrigado. O meu amigo está mesmo norteado. E Não, eu convido a ler a TV Zimbo para elucidar os telespectadores. A TV Zimbo passou na gestão do Estado no âmbito do combate à corrupção. É público. No âmbito do combate à corrupção passou a gestão do Estado, mas neste momento a percentagem do Estado já está à disposição para venda. Quem quiser comprar pode ir lá e vai Sim, comprar. mas Aliás, é pública. público, Yeah. Permita-me, é público que o Estado já meteu as suas ações à venda. E eu convido quem tiver dúvida, pode ir à página do Ministério das Finanças e vai lá ver. Portanto, eu dizia que essas televisões já chegaram a Camacupa. Quem não conhece Camacupa é que diz que não há sinal da TPA 1, 2, 3. Não há. Aliás, um amigo provavelmente não conhece Angola no seu todo. E eu, como ando Angola, eu conheço Angola e eu tenho a noção de que em Camacupa já se vê TPA. Portanto, a recomendação que eu deixo para este processo, é importante que o SME e outros serviços, aqui infelizmente vamos ter que trazer também os serviços criminais, vamos ter que trazer também, aproveitar a situação para falar também da Polícia Nacional, porque o processo de seleção tem sido muito duvidosa, tem sido muito criticado. Então, se nós não queremos que esta instituição, o Ministério do Interior que coordena essas instituições, então deve aqui haver muita seriedade. E as pessoas que estão nos vários departamentos, RH, principalmente o departamento do RH, que é o departamento que tramita este processo e seleciona um cidadão que deve fazer parte de um outro curso, deve ser alguém com muita transparência, porque nós estamos em Angola e cada dia que passa há mais jovens à procura de emprego e, infelizmente, parece que o emprego que está na moda é ser polícia, o emprego que está na moda é ser serviço de imigração estrangeiro, o emprego que está na moda é ser quadro do Ministério do Interior. Nós temos que acabar com este ditame, nós temos que acabar com esta ideia de que o único emprego em Angola é só a Polícia Nacional, é só o Ministério do Interior. Não, há outros ministérios. Agora, é importante que o Ministério do Interior possa, não é, trazer aqui neste novo recadastramento muita seriedade e que de facto possam estar todos que estavam inicialmente. Agora, havendo necessidade de se afastar aquele ou aquela cidadã que não reuniu os requisitos necessários para fazer parte deste curso, eu entendo que o Ministério aqui deve sim, senhor, afastar. Porque nós estamos a falar de lisura, estamos a falar de transparência, que é bandeira do Presidente da República. E eu entendo que aqui o Ministro Manel Homem está a conduzir o processo da melhor forma possível. Audio Jungle.